Glória a Deus, né, irmão? Pode sentar, tomar seus assentos. Irmão, eu vejo aqui que Jesus viu que aquela mulher, né, ali no poço, ali, e ele pediu água de beber. E ela disse para Jesus que ele era maior que o pai dela, que o Jacó, que deu aquele poço. Mas ela não sabia, né, irmão, que era Jesus Cristo, que estava ali naquele momento. E Jesus veio, irmão, para a nossa vida, para fazer as coisas. Ele veio, não foi atrás dos sãs, foi dos doentes, né? Para curar, para libertar, né? Ele veio provar que a gente tomasse dessa água da vida, né? Que, como ele falou, que ela era uma mulher samaritana, que o judeu não falava naquela época com as mulheres, era separado. E Jesus veio para unir nós, né? Para que nós tivemos o privilégio de receber esse dom, né? Que a gente, quando está na igreja, no evangelho, a gente já está bebendo, irmão, dessa água da vida. Desde que quando a gente aceita Jesus de coração, desde que nós se ponha de ser crente, Deus já está dando essa água da vida para nós, né? Porque não é fácil a gente, todos os dias, a gente é uma batalha espiritual. A gente acordar, né? E batalhar, sair de casa, porque tem muitos que nem voltam, né? Tem muitos que chegam, sai tão bem de casa, aí depois de, nossa, o que foi que aconteceu? O dia estava tão bem, e de repente as coisas, né, mudam, mas nós temos que ter fé, né? Temos que ter fé, porque o que Deus prometeu para a nossa vida, como já foi pregado aqui, que terminasse hoje, a gente já estava ciente que o que Deus tem para nós é coisas grandes. Para a nossa casa, para a nossa família, para um esposo, para um irmão, para um trabalho, que são coisas boas, né? Que todos os dias o inimigo vai querer tirar nossa paciência, vai querer nos tirar do foco, né? Vai querer pedir que a bênção venha chegar a nós, vai querer que nós, vê que a gente está triste, está meio abatido, está meio cabisbaixo, né? Que as coisas não estão dando certo. Mas Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus sabe todas as coisas. Não é fácil para a vida do crente. Não é mil maravilhas, né? A gente, se fosse mil maravilhas, aí todo mundo queria ser crente. A igreja estava cheia aqui, mas não é fácil. Tem muitos que vêm, aí vai buscar uma resposta, não acha, desiste, né? Que não teve aquela resposta. Uns recebe, mas não zela, é como a semente, né? O semeador. Uns caem, uns a planta floresce, mas não tem vida, não tem raiz, né? Não aprofunda, né? Para a gente ter a resposta de Deus, a gente tem que ter raiz. A gente tem que se aprofundar, e a raiz que a gente somos nós, né? É pela palavra que Deus prepara nós, né? E Jesus disse àquela mulher, glória a Deus, né? Que se ela desse água de beber a ele ia dar água da vida. E ela ficou assim, que água da vida é essa que ele ia dar? A vida eterna, né? Porque a vida, a gente aqui está de passagem. A gente só está de passagem, a gente está preparando a nossa partida. Para onde que nós vamos depois dessa vida? Né? Era tão bom nós soubéssemos se vai ser bom, né? Mas a gente tem que se preparar no Evangelho, porque todos nós, eu creio que todos nós, a palavra fala que todos vai ser chamados, mas nós vai ser julgados, irmão. É pelo nosso coração, pela nossa bondade, né? As coisas boas que nós fizemos, né? As coisas que nós aplantamos, é como a árvore que a gente planta na beira do ribeiro, que ela dá fruto, né? Vai dar um fruto bom. Se a gente plantar firmemente
aquilo ali vai dar um bom fruto. Mas se a gente for só dizer assim, pedir a Deus, dizer, Deus, me dá, como a irmã falou, me dá isso aqui, a pastora orar, ou as irmãs, a igreja orar, mas se a fé, acha que a sua fé é importante, porque a fé move montanha, irmão. Move montanha, é perseverando, é insistindo na fé que nós conseguimos, porque não vai adiantar eu orar, você orar, e se você não tiver fé, aí você vai dizer, não, mas, como a irmã disse, mas eu orei, mas e a fé? Você orou por fé mesmo? Botou aquele propósito na mão de Deus, aquela causa, diz que Deus, quando Deus tem uma causa na mão, Ele não larga, irmão. Ele não larga enquanto não tem resposta, enquanto não tem vitória, porque Deus é a nossa vida, é a nossa resposta, entendeu? E eu creio que quando aquela mulher viu que era Deus ali, o Filho de Deus, que estava pedindo de beber, ela ficou maravilhada, né? Que, como disse aqui, Jesus respondeu no 13, ele respondeu, disse-lhe, qual que bebe desta água, jamais tomará sede, né? Que a água que Jesus dá, jamais a gente vai ter sede, porque quando a gente já tomou dessa água, né? Desde que a gente é batizado, desde que a gente crê em Deus Todo-Poderoso, desde que tem vezes que as coisas estão tão difíceis, as coisas não estão dando certo, a gente acordou e já teve um problema, aí as coisas, aí a gente parar um pouquinho, entregar na mão de Deus, você ajoelhar, um momentozinho, pensamento em Deus, as coisas vai chegando, no fim vai chegando tudo certinho, como Deus quer e permite na nossa vida. Eu creio que é assim, porque hoje eu estive no trabalho, aí a gente começou logo cedo, aí começou aquele tumulto encarregado, pegando no pé de um e do outro. Aí começou a brincadeira, aí o outro falou mesmo assim, porque eu sou crente, aí o outro falou, ei irmão, você tem que, porque ele começou a jogar água, eu digo, tá feito moleque? Aí ele disse, por que moleque? Eu digo, porque você é um homem velho, tá com essa brincadeira, aí ele disse, você tem que orar mais, eu digo, por isso mesmo, que de manhã cedo eu já estava orando, que Deus já estava preparando para essas coisas, entendeu? Eu orei por mim e por você, eu falei só isso para ele acabou essa boca, calou-se, depois passou o tempo, ele disse, desculpa aí, eu disse, tudo bem, mas é assim, é as coisas que eu fico olhando, que a gente sai de casa acreditando que as coisas vão dar boa, mas o inimigo ele vai estar ali, os nossos adversários, as pessoas que a gente nem imagina, entendeu? É pelas essas pessoas, foi quando eu saí, eu orei sim, para que eu chegasse aqui e eu ia encontrar isso aí, mas aí depois ele, graças a Deus, ficou para lá, depois ele pediu desculpa, e assim, irmão, se a gente for um fala uma coisa, a gente fala outra, a gente querer ficar mais que a pessoa, termina as coisas se estragando, entendeu? Termina a gente chegando em casa, o dia não foi bem, já chega, entendeu? E não, a gente tem que, acordou bem, acordou com Deus, dá glória, viu o dia amanheceu, dá glória, porque não vai ser fácil, né? Não vai ser maravilha, mas dá glória, agradece quando chega, agradece quando sai, agradece quando chega. Eu falo para mim mesmo todos os dias, o importante é quando eu chego na minha casa e eu vejo quem ficou me esperando, quer ver meu filho, entendeu? Ver o Arthur, dar um abraço, deve que eu chego primeiro, ele não está, mas quando ele chega, me dá um abraço, o Gabriel, entendeu? Isso que é importante. Isso é que é importante. Eu esqueço tudo lá fora. Quando eu abro a minha porta, que eu vejo meus filhos, eu digo, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, e as coisas,
graças a Deus, para mim está bem. Para mim está bem de ver a paz dentro da minha casa. Entendeu? Que, como diz o Espírito Santo de Deus, primeiro que a gente tem que trabalhar dentro da nossa casa. A gente tem que estar bem dentro da nossa casa, com o nosso filho, seja com o irmão, seja com a mãe, com o pai que vivemos. Tem que estar bem ali, estruturar a nossa família. Isso que é importante, porque se não está bem, a gente nunca vai estar bem. Entendeu? A gente tem que consertar, orar bastante pela nossa família, pelos nossos filhos, agradecer, porque são dias difíceis. São dias que a gente manda ele para a escola, está na mão de Deus, aquelas coisas que a gente vê nas escolas, os amigos, entendeu? Mas a gente tem que orar bastante pelo nosso filho, pela nossa família, pela nossa casa, e agradecer muito a Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. A minha vida, eu não era crente, mas acreditava muito em Deus. Mas eu não era crente. E conheci a palavra. Foi difícil estar aqui hoje, entendeu? Foi difícil, né? Não foi fácil para mim chegar aqui, entendeu? Pegar e pregar a palavra de Deus, entendeu? Como já dei meu testemunho aqui, não foi fácil. Porque na hora mais difícil que Deus chegou a mim e disse assim, mandou o servo de Deus lá na minha casa e disse, aceita Jesus. Eu disse, não. Mas eu acho que, entendeu? Que eu tinha para Deus, que Deus me livrou naquele momento, naquela angústia que eu passei. Eu precisava passar por aquilo e dar valor pela minha vida. E no momento certo, eu creio que ia chegar, porque quando Deus prepara nós, irmão, quando Deus traz nós, porque nós, não é porque nós queremos, porque nós não vou ser crente, não, nós somos escolhidos. Nós aqui, hoje, que a gente está aqui, não é porque a gente, Deus escolheu a cada um de nós de estar aqui, de hoje escutar essa palavra e que saímos daqui maravilhados, né? Revestidos, e como essa mulher saiu dali da beira do poço, né? Que Jesus disse que dava a água da vida para ela, e essa água da vida a gente também tem esse privilégio, entendeu? A gente tem esse privilégio de beber essa água da vida, né? Como ontem a gente participou do corpo e o sangue de Cristo, né? Que Jesus disse, fazeis isso em memória de mim. Toda vez que fizeres isso, eu estarei por vós. Glória a Deus, né? Isso é um privilégio da gente estar ali participando do corpo e o sangue de Cristo, né? E cada vez mais a gente vai pegando firme com Deus, porque Deus trabalha no filho da gente, no irmão, né? No trabalho, numa causa que aquela causa a gente está esquecida, de isso aí não tem. De repente, Deus diz, ó, aqui tua bênção, ó, aqui tua vitória. É isso que eu tenho para você, né? Para cada um de nós, não é só para mim, mas para todos os irmãos. Eu creio que Deus tem coisas boas, né? Deus tem coisas boas esse ano, e eu creio também nesse ano, né, que Deus tem preparado coisas boas na nossa vida, na nossa igreja, a cada irmão, né, que está chegando. O ano já está, bem dizer, já estamos terminando. Parece que foi ontem, né? O tempo está rápido, está passando rápido, né? Porque a gente, como já o discípulo perguntou a Jesus qual era o dia que vinha a vinda do Senhor. Ele disse, nem eu, que sou o filho, não sei, só o Pai, né? Pode ser hoje, amanhã ou depois, né? Mas nós temos preparado, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou
já fez a ressurreição, foi crucificado, ressuscitou e ele vive. E ele vai voltar, irmão. A palavra fala que ele vai voltar. E nós temos que ter preparado, como a Ombreira Michel falou, que a gente não seja como as virgens, né? Que deixaram, sabia que tinha um azeite, onde buscar o azeite, mas deixaram para a última hora. E a porta se fechou e elas, né, não conseguiram, né? E nós temos que estar atentos, né? Estar sempre orando, agradecendo a nossa vida, nosso evangelho, saber que nós somos crentes, realmente crentes, né? Não é só dizer, só que crente quando a gente vem para a igreja, não. Mas lá fora também, no nosso trabalho, entendeu? Testemunhar, porque eu testemunho, irmão, a minha vida. Hoje as pessoas falam, fulano, você naquele tempo bebia, fumava, e hoje eu disse, para você ver o que Deus fez hoje. E Deus fez hoje. Eu não escondo o meu passado. A gente também não tem que esconder. Tem que dar testemunho que Deus fez, né? Porque eles falam, mas como foi? Eu digo, como foi? Deus. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi batalha. Pessoas que hoje não estão aqui, mas foram me ensinando. É por aqui que tem que ir, entendeu? E graças a Deus, eu digo para você ver. Eu falo assim, o que Deus fez comigo, pode fazer com você. Eu faço convite para os meus colegas para vir na igreja, tudinho, mas ele não quer vir. Mas deixa Deus tocar no coração. Mas eu não deixo de orar por ele. Todos os dias eu oro pelos meus companheiros, meu trabalho, antes de chegar lá, que Deus abençoe desde o faxineiro até o dono. Eu oro até a vida do meu dono, porque tem vezes, irmão, que a gente não vai orar pelo nosso patrão porque ele tem, porque ele é rico. Mas Deus abençoe ele, porque se Deus não abençoasse ele nos projetos dele, eu não ia estar ali, não ia estar empregado, né? Você não ia estar recebendo o seu salário. Tem muitos que, não, ele é rico, eu vou orar. Não, que Deus multiplique. Porque através da sorte dele, muitas famílias ali são abençoadas. Como a minha, como a de muitos. E muitos que vai chegando. Tem vezes que aquela pessoa está desempregada, não sabe o que faz e a porta se abre. Porque através da sorte daquele homem, daquele projeto, eu agradeço a Deus todo dia que Deus multiplique cada vez mais e as portas venham a abrir. Porque eu tenho um pão no meu pão cada dia. Graças a Deus, Deus me abençoa, não me falta nada. Nunca faltou, irmão. Nunca faltou nada dentro da minha casa, graças a Deus. Deus foi sempre comigo, nunca deixou. As coisas se apertam, né? A gente não vai dizer que não aperta. Aperta, vai aperta aqui de ali, mas nunca faltou o pão. Então, agradeça a Deus, agradeça porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso com a nossa vida, com a nossa saúde, né? Com cada um que está aqui essa noite. Eu sou muito grato à minha pastora por essas oportunidades, né? E não só para mim, irmão, mas para vocês também. Entendeu? Que se Deus tem um propósito, Deus tem um dom, usa o dom que Deus te dá, né? Eu também tinha vergonha de chegar aqui. Mas como é que eu vou falar? O que é que eu vou administrar? Hoje mesmo, a pastora falou ontem, você vai levar a palavra? Eu vou levar. Fiquei pensando, não tinha nem o que pregar hoje. Cheguei aqui, eu pensei em outra palavra. Quando cheguei aqui, Deus me tocou nessa palavra. Glória a Deus. E é assim. A gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus nos usar. Porque a gente somos instrumentos da casa do Senhor. Né? Cada um daqui que essa noite eu creio que nós vamos sair, vamos chegar à nossa casa, vamos agradecer, vamos orar. Ore por mim também, que eu também preciso, e eu oro por vocês, né?
a nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho, né? Tem vezes que a gente, pelo um filho, pela uma filha, né? Vê que a gente está preocupado com ele, com alguma coisa. Se ora para o teu vizinho, pela tua vizinha, né? Até pelos nossos inimigos, aqueles que a gente, nem Jesus agradou a todos, nunca mais nós vai agradar, né? Vamos orar, vamos fazer uma corrente, né, com os irmãos, vamos fazer um jejum, pastor, na igreja, chamar os irmãos para jejuar, né? Fazer um jejum para a família, para os filhos, né, da nossa igreja, marcar, jejuar, né? Fazer um jejum porque é bom, porque tem muitas coisas que só saem em jejum e em orações, entendeu? Não sai, né, só orar se você não jejuar e não prevalecer, não quebra não. Não quebra. Você fica olhando e vai dizer assim, quanto mais eu oro, tá dando errado. Quanto mais eu oro, tá dando errado. Porque muitas vezes falava isso para mim. Tem a ver que eu saía de casa, orava, quando eu chegava, as coisas deu errado. Briguei, discuti, veio um cliente abençoado lá e bateu boca e aí terminou. Eu disse, mas rapaz, eu vou desistir não. Fui orando, até, entendeu? Até que, graças a Deus, que quando eu vejo certas coisas, eu digo, meu Deus, tá repreendido. Maior é o Senhor que eu preguei hoje de manhã. E nessa vida a gente vai levando, né? Vai levando porque não é fácil para nós não, viu, irmão? Não é fácil pra gente que é crente. A gente tem cada dificuldade, cada coisa que a gente encontra, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? E a gente deixar mesmo acontecer, o inimigo toma posse. Ele não vai querer ver, ele jamais queria ver nós estar aqui reunindo, falando da palavra, né? Jamais, como a pastora fala, que se ele pudesse, ele nos engolia vivo. Quando a gente botasse o pé lá fora, ele atragava, mas Deus não dá não dá esse privilégio não. Veja, Jó foi tão fiel a Deus, né? Era temente a Deus, e o diabo arrodeou e disse, Jó só é assim porque tudo que ele tem tu dá. Deus disse, tá bem, tu pode tirar tudo que tem, mas não toca na alma, porque a alma me pertence, né? A alma me pertence e feriu Jó na enfermidade, na doença, né? E Jó ficou ali. Jó sempre foi fiel a Deus. E Jó tinha consciência que tudo que ele tinha foi Deus que deu. E se Deus tirou, por quê? A mulher de Jó até disse, arrepende, entrega a esse Deus e morre. Naquele momento, mas Jó disse, não, tudo que é, as coisas boas, num momento melhor, tu não agradeceu a Deus, porque nas coisas ruins, aí vai desistir, né? E isso acontece na vida da gente, irmão. Deve ver que as coisas tá boa, as coisas tá uma maravilha, né? Mas a gente não pode desistir não, De repente, do nada as coisas, né? E a gente tem que ter pra gente vencer, a gente tem que passar por essa dificuldade, entendeu? Pra gente chegar no propósito, pra a gente ter o privilégio da vida eterna, a gente vai passar por essa dificuldade, né? Como diz, o caminho é longo, a porta é estreita. A porta é estreita e muitos desistiram. Muitos já desistiram, pastor, tem obreiro, tem irmã, tem evangelista, tem muitos que já desistiram. Aqueles que dizia que, como se diz, sapateava, né, na glória e desistiram. Foi largado, o inimigo tomou posse.
Mas com a gente não vai acontecer não, porque maior é o Deus que nós saímos de nossa casa. Maior é o Deus que estava ontem aqui, está agora e vai estar sempre. A cada um de nós, e quando a gente chegar na nossa casa, Ele também vai estar no nosso trabalho, no nosso amanhecer, no nosso dormir, no nosso acordar, né? Graças a Deus. E para finalizar a palavra de hoje, vamos para o 14, né? Mas aquele que bebe da água que eu lhe dei, nunca terá sede, porque a água que eu lhe dei fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus, que essa água que Jesus nos dá é para a vida eterna, irmão. É para todos sempre, né? É que nós venhamos sair daqui fortalecido, revestido com essa água que Jesus nos deu, que matou nossa sede, né? E agradeço a cada irmão que hoje estão aqui, que Deus abençoe e essa rica oportunidade que Deus me deu, trazer essa palavra que toca o coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.